A ideia toda do artigo que eu apresentei é que a gente teve nos últimos anos no Brasil um peso muito grande dado à discussão da política fiscal. E uma tese que acabou sendo um pouco hegemônica, até mais na mídia, inclusive, não só no debate acadêmico, até mais fora do debate acadêmico, a tese de que que o grande problema do Brasil foi um gasto público muito exacerbado que acabou gerando um problema fiscal e, consequentemente, gerou a crise, né? E toda a ideia da tese, do artigo, era mostrar que a causalidade não é exatamente essa. Então, em primeiro lugar, faz uma análise assim, de como é que foi a evolução dos gastos públicos no Brasil e dá para ver que, na verdade, o governo Dilma tem uma taxa de crescimento dos gastos até bem abaixo do governo Lula e próximo, até um pouco abaixo do governo Fernando Henrique. Então, não teve nenhum aumento do crescimento dos gastos nos últimos anos. O que aconteceu, na verdade, é que as pessoas olham muito o gasto em relação ao PIB, e o PIB caiu nos últimos 2 anos, né, principalmente em 15 e 16, em 14 desacelerou, e aí dá essa sensação de que houve um aumento do gasto em relação ao PIB. Mas muito mais porque o PIB caiu, não porque os gastos cresceram, ao contrário, né, em 15 o crescimento foi negativo dos gastos, o crescimento real foi negativo, então não teve nenhum aumento muito acelerado dos gastos. E por outro lado, existe também uma discussão que é pelo lado mais da heterodoxia, se na verdade o governo Dilma teria, então, ao contrário, teria diminuído demais os gastos, que teria levado a uma desaceleração econômica. E eu também tentei demonstrar que, na verdade, o que houve, principalmente depois da crise de 2008, 2009, foi uma queda muito forte da arrecadação pública, principalmente federal, o que acabou acentuando um pouco o conflito dentro do orçamento, né? E com isso, com o conflito mais acelerado, os investimentos que já tinham crescido muito no governo anterior, no período anterior do governo Lula, principalmente o Lula 2, eles não estavam mais com espaço para um crescimento tão forte, tão vigoroso, né? Foram mantidos em nível relativamente alto, mas crescendo um pouco mais devagar, ou até não crescendo nesse período do primeiro governo Dilma. E, na verdade, um pouco o que a gente tenta demonstrar é que você teve esse conflito distributivo muito forte dentro do orçamento, né, que acabou crescendo investimentos para a habitação popular, cresceu também alguns subsídios para o setor privado, e essa composição acabou, e aí tem uma discussão se ela acabou não sendo tão favorável ao crescimento. E o nosso ponto é que, na verdade, você vê outros fatores externos à política fiscal que contribuíram para uma desaceleração muito forte. Mas o que a gente tentou demonstrar? Que apesar disso, durante o primeiro mandato do governo Dilma, o desemprego caiu muito. E parte dessa queda do desemprego foi fruto, sim, de uma atuação mais ampla do Estado. Inclusive, as próprias exonerações, que podem ter tido um efeito fiscal grande, elas contribuíram para uma não demissão. Então, esse desemprego muito baixo acabou gerando uma reação política muito forte, né, que, na minha opinião, ajuda a fortalecer a tese da gastança. Qual é a linha que eu queria fazer? O Estado como um todo atuou para manter o desemprego baixo, isso aumenta o poder de barganha dos trabalhadores, acabou gerando ganhos reais de salário muito forte, com a distribuição de renda muito forte a favor dos salários em relação às demais rendas. E quando veio um ataque justamente à política fiscal e à atuação do Estado para impedir que isso aconteça mais para frente. E por isso que a tese da gastança foi importante, que você precisava, apesar de os gastos terem caído, o ritmo de crescimento, você precisava convencer a população que o problema estava nos gastos. E aí a tese da gastança acabou criando um fator político para ajudar nessa inflexão toda que teve pós-impeachment, com as mudanças muito fortes na Constituição, mudança na questão previdenciária, reforma trabalhista, que no fundo tudo é para atuar ali no conflito distributivo entre salários e lucros e juros.